Vamos começar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O que caracteriza um leigo cristão, um leigo católico? O leigo é aquele que simplesmente não é nem padre, nem religioso no sentido de alguém que fez os votos de pobreza, obediência e castidade, alguém que se afastou, se consagrou a Deus, se afastando, se desentendendo de alguma maneira das realidades do mundo. O leigo é isso, é simplesmente um cristão que não deu nenhum desses dois passos. Talvez durante muito tempo essa era a visão, que de alguma maneira era mais ou menos comum em boa parte da igreja, mas graças a Deus, nos últimos décadas, a inovação da teologia na igreja nos fez entender o aspecto positivo da vocação do fiel leigo, do fiel corrente. Diz o Catecismo da Igreja, citando o Vaticano II, os fiéis leigos têm por vocação própria buscar o reino de Deus, ocupando-se das realidades temporais, ordenando-as segundo Deus. É o próprio da vocação do fiel leigo amar o mundo, estar metido nas realidades do mundo, com as suas confusões, com as suas belezas, com tantas realidades tão empolgantes e às vezes frustrantes. Está metido aí, tratando de levar esse mundo para Deus. Se os religiosos, ao entrarem num convento, num mosteiro, buscam se desentender de alguma maneira das coisas dessa terra, vivendo plenamente voltado para Deus e para as realidades eternas, se os sacerdotes, ainda que estejamos metidos no meio do mundo, no meio das confusões, mas nós temos que nos abster em grande parte de dar opinião em questões artísticas, políticas, científicas, porque nós somos representantes da igreja e por isso essas opiniões poderiam confundir os planos. Os leigos não. Os leigos estão aí e devem estar aí metidos no meio dessas coisas para levar essas realidades para Deus. Através do seu sacerdócio comum, do sacerdócio real, que todos os fiéis têm, que recebem pelo batismo, eles estão chamados a elevar essas realidades para Deus e por isso, de alguma maneira, talvez eles desempenhem de uma maneira especialmente intensa esse papel que Deus pensou para o ser humano, única criatura espiritual e material ao mesmo tempo. Essa espécie de ponte entre este mundo material e o mundo sobrenatural e Deus. Dentre essas realidades, uma muito importante é a da política. E este ano, essa realidade está especialmente em voga porque é ano de eleições no Brasil. Então, como vocês puderem ver, eu não estou dando uma meditação, tipicamente as minhas postagens são essas meditações que eu dou. Estou aqui num convívio de sacerdotes no interior de São Paulo, mas resolvi então gravar uma aula, mais que uma meditação, a respeito disso, algumas ideias ao redor das eleições que se aproximam. Em concreto, serão 3 ideias, uma sobre a verdade, uma sobre a liberdade e outra sobre o amor. Em concreto, buscar a verdade com coragem, respeitar a liberdade alheia e em tudo viver a caridade. Me parece que são 3 diretrizes que podem ser úteis para a gente se aproximar dessa realidade das eleições e vê-las de uma maneira cristã, que não seja uma coisa ruim, mas uma coisa boa para todos nós e para o nosso país. Deus criou e viu que era bom, diz o Gênesis. E achei interessante, terminando esse livro Arquipélago Gulag, eu escutei o audiobook, no final vinha uma entrevista entre o filho do autor, Solzhenitsyn, que é inclusive quem faz a leitura do livro, o áudio é gravado pelo filho, e foi o que eu escutei. Há uma entrevista entre ele e esse psicólogo canadense, que eu cito várias vezes, que eu gosto bastante, que é o Jordan Peterson. E mais interessante me pareceu do que as ideias do Solzhenitsyn filho foi o depoimento que deu o próprio Jordan Peterson a respeito da sua leitura desse livro, Arquipélago Gulag. Aquilo teve um grande impacto na vida dele, ele dizia. E ele fez com que ele se desse conta
que há duas maneiras muito diferentes de se aproximar do mundo e da realidade. A primeira maneira é a maneira a priori, que eu parto dos meus conceitos e das minhas ideias e eu trato de encaixar os conhecimentos, os eventos, os dados que me chegam, tento encaixar aquilo nessas minhas categorias. O mundo funciona assim. Então eu tenho as minhas regras, tenho as minhas ideias, então eu vou encaixando as realidades nessas regras que eu já tenho na minha cabeça. Isso é o que ele chama a visão ideológica, ou a postura ideológica. Agora tem uma segunda maneira de se aproximar do mundo, que é essa humilde e corajosa abertura à realidade e ao que ela tem a me dizer. Assim diz ele. Humilde, porque exige admitir a possibilidade de que as minhas ideias prévias estejam equivocadas, não necessariamente minhas ideias estão todas certas. E corajosa, porque essa admissão pode gerar um grande desconforto, na medida que eu tenho que lidar com elementos que me obrigam a reformular as minhas teorias, as minhas ideias. Aquilo gera um desconforto, porque já não bate mais as coisas, não, eu tenho que repensar, eu tenho que reformular. E é interessante como ele recorre à imagem bíblica do Gênesis, de Deus criando o mundo através da sua palavra, através do seu Logos. E o Jordan Peterson, ele diz quais são as características do Logos divino, do Logos de Deus. Sobretudo, ele é verdadeiro e ele é corajoso. Verdadeiro e corajoso. E quando Deus cria através da sua palavra, através do seu Logos, ele cria e depois ele vê que é bom. Tudo ele criou através da sua palavra e tudo depois de criar ele viu que era bom. E é interessante a conclusão que tira o Jordan Peterson. Ele fala, olha, essa talvez a ideia mais poderosa que eu conheça seja a ideia que está de trás disso. A ideia de que quando eu me abro à verdade, se eu simplesmente expresso com as minhas palavras aquilo que eu estou vendo, aquilo que a realidade me diz, por mais que vá contra as minhas ideias prévias, por mais que gere uma situação complicada à minha volta, por mais que gere desconforto em mim e nos outros, de alguma maneira aquilo vai ser bom. Num primeiro momento talvez nem seja, talvez não pareça ser, mas a longo prazo vai ser bom. O que eu crio a partir desse Logos verdadeiro e corajoso sempre vai ser bom. Essa confiança fundamental na verdade, na força da verdade, na força criadora positiva da verdade. E ele dá como exemplo o próprio livro do Solzhenitsyn, que escreve esse livro relatando todos os sistemas de prisão soviético, sem muita esperança que aquilo fosse publicado, mesmo na sua vida, nem mesmo depois. Mas ele sente que estava dono de um certo tesouro que ele tinha acumulado de experiência, de conversar com as pessoas, e que ele tinha que comunicar aquilo de uma maneira. E ele faz isso, e ele faz aquilo de uma maneira verdadeira, e é absolutamente transformador, é uma bomba esse livro que ele escreve. Aquilo é bom, no final é bom. E é interessante também que ele não escreve o livro de um ponto de vista meramente político, como que estigmatizando os mares do comunismo, os promotores retratados como demônios desalmados. Não, pelo contrário, é interessante. Ele procura até, de alguma maneira, explicar por que aquelas pessoas faziam aquilo. E ela era uma pessoa simples, era dada uma oportunidade de crescer rápido na vida, de ter poder. Ele tenta ver o lado bom daquelas pessoas e ele tenta ver o seu lado mal. E ele tenta olhar para si mesmo e ver, bem, será que eu mesmo seria capaz de fazer isso? Que raízes esse mal que há em mim, isso aqui tem em mim, tem raízes em mim. Por que eu seria capaz, e de alguma maneira eu talvez tenha ajudado, tenha contribuído a construir esse inferno que se tornou o meu país atualmente, né? Assim ele via aquilo. O que eu poderia ter feito para evitar isso? Ele tem essa frase famosa, a fronteira entre o bem e o mal passa no coração de cada homem. Seria fácil, quem sabe até prático, você dividir, olha, esse aqui são os bons, esse aqui são os maus. Então, acaba com esse daqui, eleva esse daqui, pronto, temos um mundo perfeito. Mas isso não funciona, porque não é assim que as coisas são. A fronteira está no nosso coração. E me parece muito interessante essas ideias, pensando
na famosa polarização que tanto se fala dos nossos dias e que tende a se acirrar agora nesse momento de eleição, as eleições passadas, tantos casos de famílias que brigaram, grupos no WhatsApp que se desfizeram por questões políticas, porque sempre vai ter alguém que é de um lado, outro que é do outro, e aí o debate vai aumentando, alguém posta lá uma coisa mais agressiva e pronto, já há um rompimento familiar. Acho que são vários casos, né, que ocorreram. É interessante que a gente tenha essa atitude de abertura, de saber lidar com o diferente, de saber buscar sempre a verdade. É verdade, né, que o ser humano sempre se organizou em sociedades menores, e sair dessa sociedade, lidar com uma pessoa de um outro país, mesmo de uma outra cidade, de uma outra família, em geral supunha um certo desconforto por ver uma maneira diferente, um humor diferente, hábitos de higiene diferentes. Aquilo parecia causar um certo estranhamento. E se poderia pensar que com a internet, com a globalização, esse risco diminui, porque a gente já conhece filmes lá da Índia, a opinião lá do cara aqui na China. Então esse contato com o diferente poderia ajudar a diminuir esses preconceitos, a aumentar a tolerância na convivência. E, no entanto, há diversos pesquisadores que dizem que não aconteceu isso. Alguns culpam os algoritmos das redes sociais por gerar uma polarização maior. E essa coisa de o outro é diferente porque ele é idiota, porque ele é mau, então ele merece ser castigado. Enfim, eu não vou defender aqui o chamado pensiero debole. Tem um italiano famoso, Vattimo, que fala isso. Olha, para a convivência hoje, a solução é o pensamento débil, pensiero debole, que a gente não tenha ideias, ninguém se agarre muito com força a uma ideia, ninguém se apaixone por nada, todo mundo ser uma espécie de ameba, assim, né? Pronto, aí que a gente vai conseguir conviver em paz, é a única maneira. Eu não concordo com isso, como é lógico. Enfim, tenho a minha fé e cada um tem as suas crenças, e acho bom que as tenha, que as defenda, às vezes até com uma certa dose de paixão, de amor por aquilo, pelo que considera que é o verdadeiro. Mas acho interessante esse esforço, sim, por manter sempre uma saudável abertura a dados que poderiam fazer questionar as nossas ideias políticas, artísticas, científicas. Para ser realmente capaz de propagar e defender a verdade, é necessário, me parece, estar sempre buscando aprofundar nessa verdade. Então, essa é a primeira ideia que eu queria falar sobre a verdade. Depois sobre liberdade. Outro dia, escutava uma conversa, também falando umas pessoas sobre o posicionamento político de outras, e diziam, para essa pessoa isso é uma religião. Esse posicionamento político dela é uma religião. Queria dizer, no fundo, que aquelas pessoas dogmatizavam ideias opináveis, suas ideias políticas, no caso. É interessante ver como houve, ao longo da história, vários momentos em que movimentos políticos, tipicamente revolucionários, trataram de, inclusive, ocupar o lugar da religião. Isso acontece na Revolução Francesa, vai acontecer na União Soviética, de uma maneira até na Alemanha nazista. Essa visão política que cresce tanto, aqui a solução, tudo tem que passar por aquilo, e inclusive adota, de uma maneira, um caráter religioso, inclusive. No Brasil, as ideologias políticas me parecem que não vão muito por aí, que foram por um outro caminho. Não tanto de suprimir o cristianismo, que é uma religião tão arraigada, me parece, na nossa cultura, mas sim a ideia de utilizar-se do cristianismo. Me parece que o surgimento da chamada teologia da libertação nasceu daí. Segundo li por aí, em concreto de uma reunião da KGB, do Serviço de Inteligência Soviético, que ao pensar como propagar o comunismo na América Latina, ao invés de ir da linha do combate direto à religião, como era o mais comum na Europa, na União Soviética, eles tentaram fazer de uma outra maneira. Não vamos combater direto o cristianismo. Vamos pegar o cristianismo e utilizá-lo para nós. Vamos pegar os seus conceitos, esvaziar o seu conteúdo e substituir um outro conteúdo para que através do cristianismo se esteja falando da doutrina marxista. Então, a ideia de povo ficou sinônimo de classe proletária oprimida,
A ideia de salvação se tornou o fim dessa opressão, a supressão das classes. Jesus começou a ser pintado como um revolucionário social, que está preocupado em combater os privilégios dos ricos e ajudar os pobres. Então, toda essa transmutação, digamos assim, da doutrina cristã num conteúdo marxista. É verdade que a teologia da libertação conhece hoje no Brasil versões atenuadas disso, mas a sua raiz me parece que a essência da coisa é essa. É uma roupagem cristã para a doutrina marxista. Isso no Brasil vingou em certo sentido durante décadas. A igreja e o catolicismo no Brasil teve muito ligado a postura política de esquerda e de lutar pelos direitos dos pobres e dos proletários, dos trabalhadores. Me parece que isso mudou um pouco nos últimos 20 anos, não sei precisar exatamente, mas pelo menos essa hegemonia se quebrou de associação entre catolicismo e um movimento mais socialista. Hoje, pelo contrário, além, me parece que permanece algo disso, mas se vem brotar, surgir elementos, movimentos que já foram classificados como de integrismo de direita. O que é o integrismo de direita que você tem dito? É a mesma coisa usar a religião, só que para vender, para defender uma postura mais de outro antimarxista, digamos assim, por vezes associado à monarquia, ao retorno do regime militar. O que dizer sobre isso? Bem, que religião é religião e política é política, já diz Nosso Senhor. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a política está no âmbito do opinável e, portanto, não deve ser dogmatizada. Jesus ele foge disso. Uma hora chega uma pessoa e ele diz: Mestre, manda o meu irmão dividir a herança comigo. O que Jesus diz? Quem é que constituiu o juiz entre vós? Eu não estou aqui para ficar estabelecendo se é 20% para cá, 20% para lá. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para guardar a virtude da avareza. Aí ele diz, aí conta a história do rico insensato. Isso sim, é uma mensagem religiosa, não é uma mensagem jurídica que eu estou aqui para nem política. Mas não seria uma boa ideia que Jesus fizesse o rei, o imperador do mundo? Tentam fazer o rei, ele foge daquilo. Não seria uma boa ideia? Por que ele foge? Porque, de alguma maneira, a gente pode ver aí um respeito de Deus pela legítima autonomia das realidades humanas. Jesus vem trazer a salvação das almas, mas ele não vem abolir a herança que Deus dá ao primeiro homem, à primeira mulher, Adão e Eva, de crescer, dominar o mundo, de entender às vezes a natureza. Perderia a graça se Jesus viesse e contasse agora explicasse toda a física, e agora um instrumento musical novo, todas as formas políticas, toda a matemática. Não entra nessas coisas. Essa aí pertence à legítima autonomia das realidades humanas. Ele vem nos dar o caminho da salvação. No meio dessas coisas todas, como é que eu posso me salvar, ir para o céu, ir para Deus, santificando essas coisas. Mas ele não vem suprimir, e seria uma pena se o fizesse, suprimir essa herança originária da criação, que Deus colocou nas nossas mãos esse mundo e nos deu a liberdade para organizá-lo, para descobri-lo das diferentes maneiras, que não existe uma só, né? E é muito importante essa separação para defender as realidades humanas, por um lado. Um padre que se metesse em política, agora não, porque eu sou padre, então a minha matemática é melhor do que a tua. Eu falo, cara, não tem graça para isso. Deus não te deu graça para resolver problemas de matemática, nem político, nem jurídico. Não é, a tua graça é para outra coisa. Defender as realidades humanas e defender também as realidades espirituais. Tinha um padre, amigo meu, até ele me ligou anteontem, a gente falou lá no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha, pároco lá de uma cidade. E ele diz que tem algumas famílias na cidade que não vêm mais na igreja desde o pároco anterior. Por quê? Porque o pároco anterior apoiou a emancipação daquela município, que não era município, e aí depois virou. E o padre viu que era uma coisa boa, ajudar as pessoas, ter mais dinheiro, mais autonomia, então ele apoiou aquilo nas passeatas, ou não sei que manifestações de apoio ele deu. Mas o fato é que algumas famílias não queriam aquela, achavam que aquilo era uma coisa ruim, uma decisão equivocada. E ao verem o padre lá naquelas passeatas, ficaram magoadas com o padre. Falaram, esse padre aqui que está se metendo em política, e pronto, já não iam mais na igreja. E é uma pena, né? Ou seja, o padre tem que falar de Jesus, tem que falar de Deus, tem que dar os sacramentos, não tem que se meter em política, não tem que se meter em arte, não tem que se meter em ciência, não tem que se dizer que
que tal música... Não tem que entrar nessas coisas, né? Viva a liberdade. E os padres e todos nós, né? Também, mesmo um fiel leigo, seria absurdo dizer a única o voto católico é em tal candidato, o único partido que realmente representa. Não, isso aí cabe a liberdade de cada um decidir. Interessante muito observar como São José Maria, inclusive esse quarto que eu estou aqui, descobri que foi o único quarto que São José Maria visitou. Quando ele esteve aqui no Brasil, esteve aqui nesse sítio onde eu estou, passando esses dias, no sítio da Aroeira, e mostraram para ele um quarto, para ele ver como é que era, e foi esse daqui. Então eu estou contente que estou dormindo aqui nesse quarto onde teve um santo, né? São José Maria. E São José Maria viveu um período de polarização política extrema, que gerou a Guerra Civil Espanhola. E aquela polarização, já antes da guerra, se fazia notar, de uma maneira muito intensa, pelos ódios acirrados entre os grupos, depois durante a guerra e mesmo depois. A Espanha até hoje de uma maneira muito polarizada, graças a essa coisa da guerra, cujas feridas não foram muito bem tratadas. E São José Maria sempre nunca se meteu em questões políticas, sempre respeitou a liberdade dos seus filhos no Opus Dei. Depois que terminou a guerra, ganharam as forças nacionalistas, portanto as forças de direita, teve um grande movimento assim da igreja de apoio ao novo governo, o governo de Franco, a ditadura de Franco. Por quê? Porque ele parecia o salvador da pátria e da igreja, porque as outras forças que perderam, as anarquistas, socialistas e comunistas, tinham um marcado... se distinguiam por ser anticlericais, anticristãs. Algum dos revolucionários citava até, parafraseava Diderot, dizendo: só haverá paz na Espanha quando a gente enforcar o último padre com as tripas do último bispo. E de fato, todos os padres eram fuzilados, qualquer fiel que estava com um crucifixo como a Nossa Senhora era fuzilado. Antes mesmo da guerra entrou na moda colocar fogo em igrejas, em conventos. Então tinha uma conotação antirreligiosa muito marcada mesmo. Então depois que acabou a guerra e essas forças comunistas perderam, voltaram-se a abrir as igrejas, puderam desenterrar ali os crucifixos, as imagens de Nossa Senhora. Ufa, podemos voltar a ser católicos, não agora, não é pena de morte ser cristão, né? Então Franco pareceu o salvador da pátria e o pessoal, os católicos, se uniram muito a Franco, à exceção de São José Maria e o Opus Dei que ele tinha fundado. Até se estranharam, pô, você não está vendo aqui? Não, isso aí eu não meto em política. Ele não quis se meter em política. E até foi mal entendido, foi perseguido pela falange, etc. Né? E é interessante, curiosamente, nessas coisas da história, depois ele acabou sendo muito associado ao governo de Franco. Por quê? Porque tinha filhos seus do Opus Dei, em concreto um, que era um especialista em economia, professor universitário. E ele criticava muito as burradas que o Franco fazia na economia. Ele dizia, olha, o governo está fazendo isso aqui errado, está tudo muito ruim. E depois da guerra, a Espanha estava muito mal. Também porque acabou se isolando do resto da Europa, pelo apoio que recebeu de Hitler, todo um contexto estranho ali. Então a Espanha está muito ruim, assim, economicamente, miséria, né? Também é uma guerra, também já é uma coisa ruim. Então esse professor de economia, que era do Opus Dei, ele dizia, olha, teria que fazer isso, tinha que fazer aquilo, vocês estão metendo os pés pelas mãos. Ele não tinha uma linha política, mas ele tinha, sim, ideias econômicas. E o Franco, uma hora, pegou e falou, é isso aí, então vem fazer você. Tá me criticando tanto? Então. E ele colocou ele como ministro da Fazenda. E, de fato, ele se foi ministro da Fazenda, aceitou, começou a implantar as políticas dele, até chamou algum outro amigo seu. Esses na imprensa ficaram conhecidos como Los Tecnocratas de Lopus. Os jornalistas colocaram esse apelido neles. Tecnocratas porque não tinham uma ideologia política, eram só tecnocratas, ou seja, preocupavam com a técnica da economia. E esses caras, de fato, implantaram as suas ideias e, de fato, deu certo. A Espanha floresceu economicamente, foi uma mágica, assim, o quanto a Espanha se enriqueceu em pouco tempo com aquelas políticas econômicas, nem sei quais que eram, né? Mas o fato é que funcionou. Só que, ainda que esses caras não tinham uma linha política, na hora as pessoas começaram a associar, o Opus Dei apoia Franco.
O Opus Dei é um movimento de direita que apoia o governo de Franco. Olha aí, tem até ministro do governo de Franco. São José Maria chegou a dizer, olha, seria muito fácil para mim, me economizaria muita dor de cabeça, falar para esses meus filhos, sai desse governo, deixa esse governo aí. Até porque fazia uma série de coisas que São José Maria não concordava, uma série de atrocidades, né? Seria muito mais fácil para mim dizer, olha, abandona o governo. Mas ele dizia, mas se eu fizesse isso, eu estaria matando o Opus Dei. Porque no Opus Dei a gente tem que respeitar a liberdade política dos seus filhos. Eu nunca me meti nas opiniões políticas e nunca vou me meter. Isso é algo do cerne. Ele dizia dessa obra que Deus me encomendou, desse que Deus me pediu. Ainda que ficou, né, para vários jornalistas, então significa que, mas na realidade, o que ele sempre dizia é essa liberdade, respeitar a liberdade em questões políticas. Não achar que só eu tenho aqui a forma perfeita, o voto único que é esse daqui, não sei, né? Viva a liberdade. São José Maria foi um exemplo disso, de respeito à liberdade das outras pessoas em questões políticas, e foi, por último, um exemplo também de caridade, no lidar com pessoas que pensam diferente. E a terceira e última ideia que eu queria comentar. Ele vivia essa caridade e propagava ela à sua volta. Antes da guerra, ele mandou colocar no primeiro centro do Opus Dei um cartazinho com aquela frase do mandato novo de Nosso Senhor. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E a ideia de trás daquilo era olha, os estudantes ali que tinham cores políticas muito diferentes, mas ele dizia, olha, aqui a gente vai conviver como irmãos, o mandamento do Senhor é que nós somos cristãos, nós nos amemos uns aos outros, por mais que cada um tenha ideias muito diferentes. Depois, esses caras começaram a ser presos, porque um se envolvia não sei o que no movimento, era contra o governo, e estavam na prisão, ele ia lá atender um ou outro, e na prisão também havia essa polarização, e ele dizia, olha, façam esporte uns com os outros, joguem futebol, não fazendo times contra, né? Os azuis e os vermelhos, não, mistura, porque é para que vocês se cresçam nessa fraternidade. E mesmo depois da guerra, ele viu isso de uma maneira, se poderia dizer até heróica. Ele pegou um táxi, tinha acabado já a guerra, né? Começou a puxar conversa com o taxista, ele sempre era muito simpático. E o taxista muito calado, não respondia nada, muito sério. E uma hora o taxista só falou, depois de um momento de silêncio, falou assim, foi uma pena que não lhe deram um tiro durante a guerra. Você vê que era um taxista que odiava os padres, né? Como muitas pessoas foram levadas a odiar pela prensa marxista daquela época, né? Foi uma pena que não lhe deram um tiro, desejou, foi uma pena que não lhe mataram. Uma coisa super forte, né? São José Maria ficou em silêncio, esperou terminar a viagem, foi pagar ali e perguntou, o senhor tem filhos? Quantos? Sim, ele falou, 3. Então deu ali uma gorjeta extra para o senhor levar, depois comprar um doce aí para os seus filhos, né? Para rezar por eles também. E foi embora. De uma maneira assim, enfim, tentando ser o mais simpático que a situação lhe permitia, mas sempre, nunca se ouviu nele uma palavra de ódio, de raiva, esses safados comunistas. Mataram muitos dos seus amigos padres, foram assassinados. Mataram um padre até pensando que era ele, porque era parecido, enforcaram diante da casa da mãe dele, uma pessoa porque era parecida com ele. E, no entanto, ele tinha motivos, né, para de alguma maneira se dominar pela raiva, mas nunca falava, né, esses safados, nunca usava rótulos duros, assim, nunca, olha, não me meto em política, eu rezo por todos, sempre essa postura sacerdotal, de uma caridade cristã, que é o que a gente tem que ter. Aquela frase famosa de Santo Agostinho, in necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Naquilo que é necessário, unidade. In dubis libertas, naquilo que é duvidável, opinável, liberdade. In omnibus caritas, em tudo, caridade. Sempre caridade. Caridade em tudo. Procurar ter essa visão aberta, amena, cristã das pessoas. Assim é que a gente vai realmente mudar o mundo. Se não tiver caridade, eu nada seria, diz São Paulo. Não, minhas ideias sejam muito boas, tenha solução para o Brasil, para a pobreza, para a miséria. Olha, ótimo, pode ser. Mas é através da verdade e da caridade que eu vou tratar de propagar isso, de defender essas ideias, quem sabe até com paixão, com entusiasmo, mas não com ódio, nunca com raiva e desprezo, né? Esse não é o caminho cristão. Época de campanha, fica em alta a Aparecida, né? Muitos candidatos passam lá para rezar, vão numa missa,
diante de Nossa Senhora Aparecida, no santuário de Nossa Senhora Aparecida. Me parece difícil não ver aí um mero cálculo eleitoreiro, inclusive certa dose de hipocrisia. Mas tem algo de positivo também, né? Não deixa de ser uma certa amostra de respeito por aquela que é a padroeira do nosso país. Então ela nós podemos terminar recorrendo, pedindo que e colocando essa terra nas suas mãos, pedindo que nos ajude a todos a cooperar para ajudar-nos mutuamente nas realidades temporais, sobretudo nesse nosso caminho para o céu, nesse nosso caminho para Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.